Takashi Sensei, Oi. me diz o que é difícil na língua japonesa? Eu acho, Tai Sensei, que são os sufixos numerais, Concordo. não é? Acho que eu lembro de ter conversado com a Tai Sensei que era um dos tópicos que a senhora mais detestava de ensinar na época da faculdade. Sabe quando os alunos ficam contando para ver qual o exercício que você vai fazer? Uhum. Eu contava, nossa, tem mais 2 semanas, ixi, vai cair o número para mim. O ensino dos números, né? É. Bem, contextualizando, pessoal, no japonês existem contadores, né, que nós chamamos de sufixos numerais dentro do nosso curso, tendo termos específicos para contar objetos. Dando um exemplo, aqui no português a gente conta uma pessoa, um computador, um celular, um cachorro, né? É simplesmente o número e o substantivo, né? O objeto que está sendo contado. Só que no japonês tem que adicionar um sufixo depois do número. Vou contar tudo com o número 1, tá? Porque se não falar de todas as contrações, né, vai ficar uma loucura. Mas para dar um exemplo, para contar uma pessoa, a gente fala hitori. Hitori, uma contagem de pessoa. Mas para contar uma coisa que é, por exemplo, cilíndrica, comprida e fina, como um lápis, caneta, um poste, uma árvore, nós usamos a contagem hon, virando ippon. Mas se for uma coisa plana, como um papel, né, como uma camiseta, por exemplo, a gente fala ichimai. O sufixo é mai. Se for um computador, um celular eletrônico ou um carro, nós utilizamos o sufixo dai, ficando ichidai. Então, como vocês podem ver, para dependendo da característica do objeto contado, nós temos sufixos específicos. E estes que eu falei agora são aquelas que são importantes saber mesmo, né? Aquela coisa que não tem muito para onde fugir. Tem que saber que coisa cilíndrica é hon, tem que saber que coisa plana é mai, pessoa usa hitori, futari, aí depois é nin, né? Sannin, yonin, gonin, enfim. E isso tem que saber. Só que, se a gente for mais a fundo, aí é a parte que começa a ficar muito difícil, é a questão da especificidade do sufixo numeral. Por exemplo, se pegar uma unidade de hashi, a gente conta, né? Um ippon, porque é um objeto, né, único de hashi. Só que quando você fala um hashi, você diz do par, né? Isso. Tem um par, né? Aí tira só um deles. Se tiver um único hashi sem ser o par, é ippon, porque é um objeto fino e comprido. Tá. Mas se for um par de hashi, aí chamamos de ichizen. Muda o sufixo. Certo. Papel, por exemplo, é mai, né? Ichimai. Sim. Só que se a gente pegar vários papéis e grampear, como numa apostila, vira ichibu, né? O sufixo é bu. E se virar um livro, vira isatsu. Então, o papel, dependendo do estado que ela estiver, muda o sufixo, né? De mai para bu, se for grampeado, e se for satsu, se for num livro. E de animais, assim, tem infinitas possibilidades. O sufixo mais comum para contador de animal é hiki, né? E um animal seria ippiki. Mas este hiki, ele é utilizado para animais de pequeno porte. Então, gato, cachorro, né? Inseto também, geralmente usa-se hiki para contar, ippiki. Mas se o animal for um pouco maior, um leão, um cavalo, um boi, a gente usa o to. To é o ideograma de cabeça, né? Então, a gente fala, né? Isso, 5 né? cabeças de gado. 5 cabeças de gado. Parece que inclusive, isso foi importado do Ocidente. Ah, é? Parece que veio a partir da Arameide, que aconteceu a ocidentalização do Japão. E como viu que os americanos contavam, né? Os falantes da língua inglesa contavam uma cabeça de animal, passaram a se adotar. Mas qual é a linha divisória para dizer se é pequeno, grande porte ou pequeno porte? Existem umas hipóteses, algumas teorias que falam, né, sobre isso. Uma que eu acho divertida é que o ideograma de hiki parece que ela foi inspirada no traseiro do animal, né, o formato do ideograma. E o to é cabeça, né? Então, se você encontrar um animal e o animal foge de você, é pequeno, conta-se com hiki. Mas se o animal te enfrenta com a cabeça na frente, conta como to. Entendi. Né? Mas tem uma outra forma mais objetiva de que se você consegue carregar nos seus braços, é
hiki. Se você não consegue carregar nos seus braços, é to. Mas depende de quem carrega. Tem isso. Mas o meu to pode ser seu hikio. é verdade, né? Mas, por exemplo, aí que tá, né? É engraçado, porque um cachorrinho, por exemplo, se for um chihuahua, um shih tzu, a gente consegue carregar tranquilamente. Então, contamos com hiki. Mas se for um golden, talvez, um pitbull muito grande, você não consegue carregar. Então, pode ser contado como to também, como cabeça. Isso porque eu não falei das outras variações, né, Tai Sensei? Ai, meu Deus do céu. Se o animal tiver asa, por exemplo, galinha, as aves de forma geral, contamos como wa e tiwa, por exemplo. Né? E já sei do que você vai falar. Só que, então, aves, né, borboletas. Borboleta, na verdade, acho que conta como acho que to. não é Com cabeça, é uma exceção não também. É hiki? Não, borboleta é to, se não me engano. Você vê, isso que tô falando é muito mais a título de curiosidade, porque você vê que nem nós, que teoricamente somos especialistas de língua japonesa, né, nos confundimos, né, e nem os japoneses sabem algumas que vou falar agora. Mas o que é curioso é que o wa é usado para animais com asa, certo. Né, só que também é usado para coelho. É verdade. Né? Coelho, em específico, é utilizado o wa, que é o contador de aves, em teoria. Certo. Tem duas hipóteses do motivo disso. É de que na época falava-se que, né, na época lá atrás no Japão não se podia comer animais de 4 patas, né, que andava sobre 4 patas. Então boi, porco não podia, mas galinha, por exemplo, podia. E as pessoas, né, querendo que, então como a ave podia, e falava, não, o coelho também anda de 2 patas, digamos assim. Então pode-se pegar o coelho e comer. Então, contou-se coelho com wa, em vez de hiki, por exemplo. O outro, também, na mesma lógica de que se você vê o bumbum é hiki, se você vê a cabeça é to, o coelho, muitas vezes, se você vê por aí na rua, você vê só as orelhas, né? Longas. E as orelhas longas parecem asas. Então, daí que talvez tenha havido o hiki. Quando fala de... wa. Então, é muito difícil de trazer. Aí tem várias particularidades, né? Por exemplo, para tomar taças, né, copos, usamos o sufixo hai, ippai. Daí que tem, esse hai também é utilizado em kanpai, de brinde. Certo. E tem um animal que usa o hai, que é a lula. Porque né, a lula, quando você tem a cabeça do lula, parece, né, uma taça, um copo. Então, usa-se o hai como um contador de lula também. É por sugestão. E uma outra coisa que eu acho complicado é para peixes. Peixe, acho que vou falar outros peixes só para, enfim, finalizar, né, porque é muita coisa. Mas vamos lá, peixe, né, a princípio é hiki mesmo, tá? Só que quando você pesca o peixe, e tudo isso que eu vou falar, o contexto, né, que o Japão é um arquipélago, então o consumo de peixe está muito intimamente ligado à vida dos japoneses. Então, para eles faz sentido subcategorizar desta forma que eu vou falar. Peixe vivo, hiki e piki. Peixe, ao pescar e virar produto, vira ichibi. Bi é o ideograma de cauda. Ichibi. Né? Só que se ele for, por exemplo, depende do peixe. Se o peixe for, por exemplo, hiramete, linguado, né, que é meio plano. Lembra que eu falei que tinha um sufixo para contar coisas planas como papel? Hirame, que é linguado, vira ichimai. Tem peixes que são compridos também. Né? Tem o samma, que acho que não tem tradução. Né? É uma espécie de sardinha bem comprida. Uma sardinha, né? Então ela é comprida, então conta como hon, por exemplo. Ippo Nihon. E o peixe for muito grande, eu acho que conta como to também. Né? Um peixe gigantesco. É que não é peixe, é porque é mamífero, né? Mas baleia, eu acho que conta como to. Eu acho que o atum. Atum talvez seja ito. Aqui eu não vou ter tanta certeza para ser sincero, tá? Mas os peixes grandes talvez contem como to. E voltando, então peixe vivo, hiki. Peixe à venda, bi, de cauda. Se o peixe for fatiado, né? Aí é hitokire, futakire, né? Kire é de cortes, né? Como se fosse sashimi. Mas se ele estiver dentro de uma embalagem, né? Sendo vendido no supermercado, vira ichipaku, nipaku, né? De paku de pack mesmo, né?
Pacote. De pacote, tá? Então são inúmeros sufixos que existem na língua japonesa. Inclusive, eu comprei um livro que fala sobre sufixo numeral da língua japonesa. Então, para vocês terem ideia, né? Tem como publicar um livro para falar sobre este assunto. Então, na dúvida, perguntar para o Takashi Sensei. Não, ainda estou lendo, mas estou tentando lembrar umas coisas que estava lendo por lá enquanto falava por aqui. Mas é isso, né? Acho que essa é uma das partes talvez mais difíceis. Claro que vocês não precisam saber de tudo, né? Mas fica aí como uma curiosidade, né? Para mostrar que existe essa particularidade na língua japonesa. Mesmo os básicos são muitos e variados. Isso é verdade, Então, é verdade. Você sabe por que eu não gostava de dar esta aula? Não, imagino, porque no final das contas acaba entrando naquela parte que é meio decoreba da língua. Exatamente. Né? Não tem muito o que entender, mas simplesmente aceitar as coisas como elas são e assimilarmos, né? Tá certo. Naturalmente, dentro do nosso curso fechado, que é o Japonês Essencial, temos algumas aulas, né, e algumas tabelinhas mostrando os tipos de contagens mais comuns da língua japonesa para trazer, porque não tem jeito. Se você tem mais. Dependendo do número que vem na frente, muda inclusive a pronúncia, né? Hiki vira biki ou pique, né? Acontecendo o fenômeno que chamamos de sonorização. Então, tudo isso temos que trazer uma explicação um pouco mais robusta que não vai caber neste vídeo. Tá certo. Mas, caso você queira ser nosso aluno, né, lá para o módulo 5, 6 do nosso curso, nós explicamos sobre estes sufixos numerais, que é um tópico que, bem, ou você ama ou você odeia, né? De que curso você está falando? Estou falando do curso Japonês Essencial, que é o nosso curso fechado da 1, 2, 3 Japonês. Isso. Caso você queira ser nosso aluno, será um grande prazer. E haverá, né, partes que são fascinantes, como o entendimento da gramática, né, e da escrita da língua japonesa, mas vai ter umas partes naturalmente, né, que vai ser um pouco mais cabeluda e que talvez vai testar um pouco da sua paciência para estudar, mas qualquer idioma assim, né, não tem para onde fugir. Exatamente. Então, nós abrimos as inscrições algumas vezes ao ano. Perfeito. Não é? E dependendo da época em que você estiver assistindo a este vídeo, podem estar abertas ou não. De qualquer forma, vocês podem ter as informações no link da descrição do vídeo. Essas palavras técnicas eu não sei. Enfim, aqui vocês poderão ter essas informações. Perfeito, tá, Sensei. E se vocês assistiram até aqui, não se esqueçam de dar o like para nós, é muito importante. Muito bem. Continuamos então na próxima semana com outro programa neste feitio. Perfeito, tá, Sensei. Muitíssimo então, obrigado. Muito obrigada pela atenção e sayonara.